Olá, seja bem-vindo a essa série Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje a lição 123. Essa lição eu estou pegando matéria médica homeopata nos vegetais. Essa é a matéria médica número 1. Eu dividi em duas, podia dividir mais, mas eu não vou, eu só quis trazer alguns exemplos só de homeopatia usada nas plantas, porque as pessoas às vezes nem sabem que existe homeopatia nos homens, nos animais e tem nas plantas também. Como tem homeopatia para solo e homeopatia para água. Então é preciso, porque a água às vezes contaminada, o solo contaminado, e adoece as plantas e adoece consequentemente os animais e os homens. Então existe homeopatia. Isso é importante porque no raciocínio que eu estou trazendo, não é nem preocupação de dar homeopatia, a preocupação minha é de chamar a atenção para o princípio inteligente das plantas. Chamar a atenção que a planta é um ser social, biológico, psicológico e espiritual. O ser biológico é até estudado, grande parte, pela essa área da botânica, mas o ser social também visto, grande parte, mas com uma visão eminentemente newtoniana, olhando a matéria numa dimensão newtoniana. Não trabalha na visão do Albert Einstein, nem trabalha na visão da turma da física quântica. Então, normalmente, o que eu quero chamar a atenção, que a homeopatia que trabalha numa visão energética, que não é química que trabalha, então precisa, às vezes, ser compreendida como é que ela age nas plantas. Se ela está, às vezes, numa dinamização acima do número de Avogadro. O número de Avogadro é um parâmetro para a química trabalhar, para os medicamentos. O número de Avogadro é como se você dissesse, é mol que você vai examinar e diz que a partir daquele número não tem mais substâncias químicas, não tem sinal nenhum de substância mais. Geralmente, na maioria, é 10 à potência 23. 10 à potência 23 é o número de Avogadro. Número 10 a 24, a potência 24, equivale a um CH12. Não tem possibilidade. Nem a homeopatia trabalha com CH30, 200 mil. Das plantas mesmo, trabalha muito com C12, C30, trabalha muito também com CH6, mas elas ficam. Então, na realidade, existe todo um trabalho em cima disso. Eu gostaria de chamar a atenção, inicialmente, que as informações que você poderia adquirir, que isso te ajuda muito, tem um caderno de homeopatia, que é distribuído gratuitamente. Você pode fazer um pedido para o pedido Vicente W.D. Casale, Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. O CEP é 365 70 000. E o e-mail www.casale@ufv.br. Eles permitem que possa, inclusive, copiar e distribuir, não tem problema, não pode vender. E se for copiar ou distribuir, tem que citar que Rezende JM é o coordenador desse trabalho, lá da Universidade de Viçosa, que tem um trabalho sobre homeopatia, a matéria tem cursos de homeopatia, que é talvez a melhor universidade do Brasil que trabalha com homeopatia nas plantas. Já existem outras trabalhando, mas a de Viçosa trabalha bem. E existe em outras partes do planeta que trabalha com homeopatia, porque a tendência é a homeopatia, por exemplo, os produtos orgânicos não podem usar remédio convencional, tem que usar homeopatia, tem que usar. E a homeopatia, ela tem trabalhos não só com remédio homeopático, como ela tem trabalhos com nosódios, como eu falei, pega o próprio
bichinhos vivos que está causando problema, o pulgão, o ácaro, o nematóide, a lagarta, você faz o nosódio dele, faz o remédio do próprio bicho. Ele ensina como é que faz, depois você pulveriza tanto a planta como o solo, você faz isso. E na homeopatia, você usa a homeopatia também na técnica da homeopatia, prepara e você depois dinamiza, geralmente da sexta em diante, vai pulverizar as plantas com esse remédio homeopático. Então eu peguei matéria médica homeopática e existe trabalhos, tem vários, eu peguei alguns e peguei poucos sintomas, só para que a gente poder entender isso. A intenção não é falar de homeopatia, é chamar a atenção por que a homeopatia age nessas plantas. Como é que isso acontece para que nós pudéssemos ficar atento para a ideia do princípio inteligente das plantas. Então, peguei uma homeopatia como, por exemplo, Apis mellifera. Quando a planta está na fase de acumular amido e açúcar e apresenta desequilíbrio, esse remédio Apis mellifera geralmente é usado na sexta dinamização para pulverizar e consegue grande êxito. Quando a planta apresenta dificuldade para crescer e desenvolver, o Apis mellifera é um grande remédio para ajudar isso, o crescimento e desenvolvimento. Plantas pouco tolerantes ao calor. Tem plantas que não toleram o calor. O Apis mellifera é um excelente remédio para isso. Diminuição da fertilidade da planta. Apis mellifera é excelente remédio. Quando começa a ter queda de flores e frutos, Apis mellifera é um bom remédio para isto, a queda de flores e de frutos. Quando a planta precisa de abelha para ser polinizada, porque o Apis mellifera é feita da própria abelha. Quando ela precisa da abelha para polinizar, não pode usar Apis mellifera, porque aí ele vai atrapalhar. Porque as abelhas vão afugentar. E aí, como é que ele vai fazer a polinização se ela é feita com as abelhas? É feita com as abelhas. O nosódio de abelha-cachorro afugenta as abelhas em variedades de cultura. Tem culturas que, às vezes, as abelhas dando problema. E, às vezes, faz o nosódio da abelha-cachorro, que é assim conhecido do campo. No campo. Na cultura de plantação de café, melhora a resistência dos grãos, controlou a queda prematura de grãos, o Apis mellifera. Geralmente usa-se Apis mellifera na sexta. Então eu estou chamando a atenção do Apis, dando algumas coisas das plantas, tem mais coisas. O Apis mellifera é um remédio bem estudado no ser humano, e também tem bastante estudo dela nos animais. Nas plantas está começando, já tem alguns trabalhos e vai ter mais trabalhos com o correr do tempo, porque está começando. Então a própria matéria médica da veterinária ela vai crescer, porque ela precisa ser experimentada, e não é porque deu certo no homem que vai dar certo na planta, precisa ser experimentada. E a experimentação custa tempo, e nós vamos assistir o grande desenvolvimento da homeopatia no campo de agronomia. Nós vamos assistir isso no campo. Você pega a Arnica montana CH6, é um dos remédios de homeopatia e é usado nas plantas, e já tem alguns estudos sobre isto. Quando há estresse em plantas, o estresse em plantas, em vegetais, é diferente do estresse em homem, no ser humano. A gente, fulano está estressado, ele está só nervoso, está incomodado. Nas plantas, estresse tem outro significado. Nas plantas, os estresses, ele é como, por exemplo, um choque no transplante de uma planta. O choque, ele chama estresse. 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 O cho
desbrotas, é estresse. Desbaste é estresse. Colheitas que danificam os galhos, isso é estresse. Deficiência hídrica de água, ele causa estresse na planta. Danos causados por insetos, causa estresse. Danos causados por geadas. Existe relato que serve, aí você veja, que causa geada, ele causa estresse. Ou seja, a arnica montana CH6 é um excelente remédio. Ele foi maltratado, às vezes, por insetos, por geadas, sofreu traumatismo, tomou uma pancada, um animal bateu dela, da planta, causou transtorno. E a arnica montana, um excelente remédio, principalmente na dinamização 6. É um excelente remédio para isto. Existem relatos que servem para o feijão amarelo, quando demora na germinação. E as folhas deformadas e amarela, e apresenta menor crescimento e menor floração. Olha bem, ele serve. A arnica montana serve para tratar germinação lenta no picão preto. Isso é trabalhos que já tem. Serve também para a germinação do rabanete. Na Marcela, a planta ficou mais resistente e excelente brotação quando usou a arnica. Na ruda, as plantas danificadas, folhas amarelas, queimadas e enrugadas, ela foi excelente remédio. No café, as mudas que receberam o medicamento arnica tiveram um desenvolvimento mais rápido. No café, as mudas. Fizeram aplicação nas mudas, ele ajudou o crescimento. No palmito pupunha, as plantas com cor opaca, amarela e esverdeada foram reabilitadas com arnica. No couve, houve mais força e vigor, mais pares de folhas novas. Na hortênsia, as folhas queimadas nas bordas e depois do tratamento caíram em novas brotações mais resistente e mais saudável. Com arnica causou. Traumas causados por podas, às vezes poda muito. Na cidade a gente vê às vezes aqueles funcionários da prefeitura dos hortos, poda tanta árvore que deixa a árvore pelada, não sei nem como é que ela resiste. Nas podas, às vezes nas colheitas, às vezes ventos, a depender, causa um estrago grande, arranca muita folha, arranca muita coisa. A arnica é um excelente remédio para esses caminhos. Então você veja, é uma matéria médica. A arnica montana é muito bem estudada no homem, no animal, mas na planta está começando a ser estudada. Naturalmente vai ter mais material, vai usar com a turma da Europa, dos Estados Unidos, aqui no Brasil, no mundo todo, porque a agricultura orgânica está cada vez crescendo. E o crescimento da agricultura orgânica, o medicamento usado é a homeopatia. Então nós vamos ter grandes experiências em pouco tempo, um grande número. Já tem bastante material, mas vamos ter muito material. A beladona. E interessante, a beladona foi usada nas experiências em CH30. CH30. Está muito acima do nível de avogado. Como é que isto vai fazer efeito na planta? E não tem nenhum remédio? É complicado as pessoas que entendem. Não, bota o veneno porque tem, essa não tem. E aí? Como é que explica isto? Aplicar nas folhas, pulverizar, que as formigas que cortam pedaço das folhas, cada vez ela vai cortando menos, e a população de formiga vai diminuindo. Olha mesmo, com a beladona. Nas folhas que tem fungos, eles vão diminuindo de volume. E se for pulverizar o solo por causa
de formigas, usar a beladona C6. Você veja, nas plantas usa a beladona CH30, mas no solo usa a CH6. Quando o eucalipto está sem resistência, com menos raízes secundárias e micorrizas, folhas amarelas e vermelhas, a beladona é um grande remédio. Olha que coisa interessante. Quantos remédios? Como é que é essa beladona CH30? Porque eu quero chamar a atenção, não é nem para fazer o remédio. Fazer o remédio, você vai encontrar lá no caderno da homeopatia, lá da Viçosa, e já tem livros falando do assunto. Mas esse caderno você pega, é gratuito, eles mandam para você. Você pede lá, manda, eu dei o endereço, né, saber você, Universidade Viçosa, lá em Minas Gerais. Então, como é que age? A CH30 não tem remédio, não tem química. Age aonde? Age na forma energética. Mas como? Como é que fica a informação da beladona? É como se fosse registro da capacidade dela ali. E ela passa essa informação, e essa informação da beladona causa, porque a homeopatia é muito estranho, quanto maior a dinamização, maior capacidade de ação ela tem. É muito impressionante você ver o cara usar uma beladona 50.000. Olha que coisa, imagina se tivesse que botar zero aí, zero, que não acaba mais. E ela tem uma ação muito grande. Onde é que está essa ação? Tem alguns estudiosos que dizem que já é do corpo etérico que está agindo, do perispírito. Mas o que eu quero chamar a atenção é que tem coisas acima da compreensão que precisa entender o corpo multidimensional da planta e precisa entender, trazer a discussão do princípio inteligente das plantas para esse estudo do mundo vegetal. Eu estou apresentando isso como uma tese que não é minha, eu apenas estou sendo o mensageiro dela. Lógico que tem algumas coisas com raciocínio meu que trago algumas colocações, mas na realidade as colocações não são minhas. Que a planta tem um corpo multidimensional, tem vários mestres que estudam, eu já citei os nomes de alguns, o Hernani Guimarães, o Jorge Andréa, o Alfred Wallace, tem que tamanho, o Festner, Gustavo Festner, o Goethe chamava atenção disso, o Sijargan de Chandibose, tem muitos trabalhos em cima disso, que nós precisamos, às vezes, entender. E mais recente nós tivemos aí o Jorge Andréa chamando a atenção desses corpos multidimensional, somente no homem que ele chamou a atenção, o Hernani Guimarães um trabalho fantástico com a parapsicologia, chamando a atenção disso, até das plantas, o Hernani chama a atenção, o Décio Iandoli com o seu trabalho sobre fisiologia transdimensional, chamando a atenção desse caminhos. Então, esse caminho que baseia-se em cima da filosofia do perispírito que o Allan Kardec deixou como base filosófica e científica para as discussões, e tem outros trabalhos que vai em cima disso. Os trabalhos que já trabalha com os chakras, os trabalhos que trabalham com os canais de mediastino, já vai chamando a atenção da compreensão disso, como é que a informação vem do princípio inteligente até o corpo ou vai do corpo da planta até o princípio inteligente dela. Então você pega a calcária fosfórica, que geralmente é usado na cesta, plantas com deficiência no metabolismo de cálcio, excelente remédio. Plantas com caule fino e quebradiço, excelentes remédios. Plantas com tombamento do caule, por sobrecargas de produção por mudanças bruscas do clima, ela é excelente remédio. Planta ornamental com folhas amarelas, que secar e apodrecer, acelera a renovação das folhas com calcária fosfórica C6.
é algo interessante que está chamando a atenção. A gente fazer uma série de reflexões em cima disso tudo. A calcária carbônica, que é usada tanto a CH6 como a CH30, ajuda a planta para a fertilização, para a clorose das plantas. Quando as mudas são demoradas na emissão de raízes, está demorando a emissão de raízes nas mudas, você acelera quando usa calcária carbônica. Muito sensíveis ao frio, serve para tratar amolecimento de folhas. Trata do desenvolvimento lento das plantas. Quando tem desenvolvimento lento, calcária carbônica é excelente remédio. É bom para as plantas que têm crescimento lento e serve para as plantas lentas no florescimento. Ela às vezes é lenta para florescer, está devagar. Serve para caso de compostagem lenta, com resíduos de difícil decomposição. No feijão, a germinação e o crescimento padronizado, com folhas vigorosas e mais verdes. Aconteceu isso com calcária carbônica. Para as hortênsias, as plantas com pouco desenvolvida, cai as folhas queimadas e aparecem novas brotações mais resistentes quando usa-se na hortênsia. Ajuda no café, a brotação fica bonita e as folhas mais largas. Nas hortaliças, mais produção e mais resistência. Serve para a conservação da matéria orgânica e ciclais de nutrientes. Esse é só um resumo bem pequenininho que tem, mas já tem bastante material. E vai ter muito mais. Porque, como eu disse, cada produto desse, a calcária carbônica é muito estudada no ser humano. Tem milhares e milhares de sintomas estudados com a calcária carbônica no homem. No animais também tem muito já trabalhos e agora está enveredando, crescendo a homeopatia. E vai crescer mais. Mas a pergunta é, como você dá uma calcária C30 que está acima do número de avogados, pulveriza e a planta faz essa mudança? Se não tem remédio químico, então onde é que está agindo? Agindo o remédio físico, agindo numa forma física, agindo numa forma etérica. E aí que você vê essa série, você vai entender algumas colocações disso. Eu ainda vou falar de homeopatia mais porque tem algumas coisas que precisava entender como é que ela age para as pessoas entenderem. O carbo vegetable CH6 ou CH30, excelente remédio para a fraqueza geral, quando as plantas estão muito fracas, está sem força, sem vigor, está se milinguindo. O carbo vegetable é um excelente remédio. Bom para o desfolhamento após ataque de inseto. Às vezes o inseto atacou, ela está desfolhada, e o carbo vegetable é um excelente remédio para isso. Para o espaçamento adensado, ela tem um espaçamento adensado. Serve para deficiência hídrica e serve para o aborto de flores. Planta que está abortando muitas flores, o carbo vegetable é excelente remédio. Quando tem deficiência hídrica, tem problema de água, ela vai ajudar. Serve quando a morte de gemas para germinação e fica rápido. No picão preto isso foi estudado. No rabanete a germinação mais rápida. Também ajuda no café das brotações. Produção de peso, conservação de colheitas na floração. Na floração dela, ela aumenta
a produção de peso e conservação das colheitas. É bom despoluente, é bom para a água com tóxico, você despoluir a água com tóxico. Para desintoxicar mudas no viveiro, você usa para desintoxicar mudas no viveiro. É um excelente remédio. E para desintoxicar a água, você vê a carbovegetáveis, olha quanto material tem para as nossas reflexões. Mas não é só que a homeopatia usa. É por que não usar a homeopatia na agricultura? Por que está insistindo em usar veneno que está dando tanto problema para o homem, para o animal e para a planta, e para o solo e para a água? O que é que está faltando? Só interesse econômico que está comandando essa estripulia. Cupro metálico, usando na CH30. Plantas sem crescimento, também excelente remédio, cupro metálico. Plantas sem desenvolvimento. Plantas que são intoxicadas com produto à base de cobre. Às vezes o cobre intoxicou a planta, tem muito cobre, intoxica. E às vezes precisa, o cobre intoxica a planta, intoxica o animal, intoxica gente. E às vezes excelente remédio, o próprio cobre curando intoxicação por cobre. A homeopatia usa o semelhante, cura o semelhante, é muito comum isso. O Hahnemann, que foi o organizador da homeopatia, fez essa observação com muita maestria. Magnésia carbônica. Para as plantações com dificuldade na absorção de nutrientes. Está com dificuldade de absorver nutrientes. Às vezes tem no solo e ela está com dificuldade. Tem dificuldade e aí a magnésia carbônica ajuda. Na falta de vigor das plantas também serve. Serve tanto para o excesso ou dificuldade de magnésio, excesso ou deficiência de cálcio. Então, excesso ou deficiência tanto de magnésio como de cálcio, porque dá para estudar isso, saber na planta, e você dando magnésio carbônico ajuda. Para as plantas que têm intolerância à temperatura baixa, para ausência de deficiência na floração, ela está com deficiência na floração, serve para a conservação das plantas de um modo geral. A conservação orgânica dos resíduos disponíveis e são facilmente decompostos. Então, a magnésia carbônica. Natro muriático, outra. Porque eu estou dando, tem muito material para dizer o seguinte, nós não estamos apoiados assim no vazio. Tem base, tem base. Eu estou citando uma universidade boa daqui que usa ela, mas tem muitas universidades do mundo fazendo pesquisa sobre isto. Não é aqui só não. Natro muriático, CH30 e C200, imagine isto. Quando a murcha na ponta das folhas, excelente remédio natro muriático. As plantas de crescimento reduzido serve para as plantas desidratadas, para as folhas necróticas, para as folhas que estão secando, para as plantas desmineralizadas, para cultivo do solo salino, proteção das pastagens e de outros cultivos é dado na C200. Proteção das pastagens e outros cultivos. No tomate, bom para germinação e vigor na planta. No eucalipto, quando esta cor é apagada, retenção de água, folhas arredondadas.
Na Carmélia, os brotos, antes de abrir, secaram e caíram. Depois de natro muriático, abriram e normais. Bom para equilibrar os sais no solo. Como explicar uma C200 agindo? É aí que quem trabalha com a visão newtoniana não acredita, diz a homeopatia não existe. Mas como não existe, se as experiências mostram que existe, como não existe, se a homeopatia é uma ciência experimental, Hahnemann fez experimental, como não existe, se essas experiências podem ser repetidas? O que não existe é que não estão trazendo a discussão dos corpos multidimensional das plantas. Estão olhando só uma visão muito estreita das plantas. Nós estamos chamando a atenção, não está errado o que vocês estão fazendo, apenas estamos dizendo, tem mais coisas, vem que tem mais coisa. Porque não é só homeopatia, a acupuntura é bom para as plantas. Bom para as plantas. Eu já falei um pouco de acupuntura, eu vou falar ainda depois sobre isso. O fósforo, CH6 ou C30, serve para o excesso de transpiração pelo calor da espécie. Quando há muito calor, ela está transpirando muito. Quando a planta não adubada adequadamente, responde bem ao fósforo. Como se fosse adubo, estimula o crescimento. O fósforo, sendo igual ao adubo, estimula o crescimento. No pingo de ouro, o crescimento intenso, cores intensas, caule e raízes mais grossa. E repele insetos. No feijão, crescimento bom, caule grosso e folhas vigorosas. E exerce um controle de fungos em grãos armazenados. Você usa ela no fungo, nos grãos armazenados. Usa. Nos grãos. Não precisa botar veneno, usa ela, o fósforo, que é um excelente remédio para os grãos armazenados quando tiver que começar a querer dar fungos. É para as nossas reflexões, para refletir, por que será que a homeopatia, no número acima de avogado, reage com as plantas? Essa pequena matéria médica, que eu ainda vou dar na próxima aula, também um pouco de matéria médica, depois eu não vou assistir, porque não é minha intenção da matéria médica, de homeopatia para as plantas. A minha intenção é chamar a atenção do princípio inteligente, da compreensão de um ser social, biológico, psicológico e espiritual, dos corpos multidimensional das plantas, que precisa ser estudado para melhor compreender. Então não está nada contra o que os agrônomos, o que os estudiosos do desenvolvimento vegetal faz, da genética, não está nada contra, apenas ela está dizendo tem mais, e está convidando para vir para esse mais. Que Deus te guarde e até o próximo encontro nosso nessa série Princípio Inteligente nas Plantas.